A paz do Senhor, estamos aqui hoje, quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, que é toda segunda-feira, sobre caráter cristão, mas excepcionalmente esta semana, como nós fizemos era feriado, né? Segunda-feira, dia 1º de maio, foi feriado, e nós sentimos no coração de fazer um culto doméstico e transmitir este culto, e o pastor José Arthur recebeu uma palavra de Deus. Então nós abrimos mão de ministrar sobre caráter cristão e o pastor José Arthur pregou uma palavra. Então eu transferi, para nós não ficarmos no prejuízo, eu transferi para hoje o estudo de caráter cristão, e amanhã então, às 15 horas, nós teremos o estudo de batalha espiritual, que seria hoje. Então eu fiz um remanejamento, né? E eu vou pedir então que a Maria faça a oração inicial, para então nós darmos continuidade e eu falar onde nós paramos. Você pode orar, Maria, para a gente começar, querida? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Pai, por esse momento único e oportuno, Senhor, que é de aprender mais de Ti, Pai, que é aprender mais da Tua palavra. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nos dá ouvido sensível, Pai. Nos dá um espírito aquebrantado, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Paizinho amado, tenha misericórdia de nós. Guarda, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, para que o inimigo não venha roubar, oh Deus, com distração. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, Pai. Sim, Senhor. E que o Senhor venha falar com cada um, Pai, que vai ouvir posteriormente, Pai. Dá graça, dá sabedoria, Pai, na Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor venha usar a Tua serva, Pai, conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, semana passada nós acabamos sobre perseverança, escolha perseverar, e demos início, escolha obedecer, na página 3 da apostila sobre caráter cristão, apostila 2. E nós demos início ao item, precisamos ter um coração disposto, né? Primeiro, para obedecer a Deus em tudo, nós vimos. Para não se embriagar com esse sistema mundano, nós vimos. E para não ter apego material nesse sistema mundano, nós começamos. E é nesse item, então, que nós vamos dar continuidade. Porque obedecer ao Senhor, o caráter que obedece, envolve não ter apego material nesse sistema mundano. Eu me lembro que eu devo ter falado, só relembrando, não ter apego material não significa não ter as coisas, né? Eu até recebi um comentário de uma abençoada que ouviu, e eu anulei o comentário, e ela continuou comentando. Eu tive que bloquear, porque ela não conhece a nossa vida, né? Então estava falando abobrinha, mas eu até entendo o que ela estava falando por conta dos maus testemunhos de algumas lideranças, porque ela até falou: vocês pastores pregam para nós não termos apego, mas vocês acumulam riquezas, compram carros, casas, ficam com o dinheiro das ovelhas. Então o desabafo dela é por causa do mau testemunho que nós temos visto, mas que realmente não tem nada a ver comigo e com o pastor José Arthur. Nós somos exatamente quase que o extremo oposto, né? Mas não ter apego material não significa não ter. Não é errado ter um carro, não é errado ter um apartamento ou uma casa bonitinha, não é errado gostar de uma roupa e comprar, podendo comprar, não é errado comprar sapato, comprar brinquinho, ir no salão, fazer a unha, né? No caso das mulheres, nos casos dos homens, de repente fazer uma academia, a mulher fazer uma academia de ginástica. Nada disso é errado. Deus tem prazer que nós usufruamos de coisas que Ele nos permite usufruir. Nem sempre nós conseguimos. O erro é o apego. Tipo, hoje o Senhor me permitiu ter um carro, dando exemplo.
por um reverse financeiro, por um momento de aperto, eu tenho que vender o carro, meu mundo cai. Não. Ou eu tinha um apartamento de 3 quartos, estou dando exemplo. A vida deu uma virada, porque a vida dá uma virada em todos, cristãos e não cristãos, porque o sol nasce sobre os dois e a tempestade vem sobre os dois. Agora eu tenho um apartamento de 4, sala e cozinha, alguém está tendo que dormir na sala. Meu mundo caiu? Não. Quando eu falo meu mundo caiu, é o ditado popular, né? A nossa estrutura de alegria, de felicidade, de contentamento não está em ter ou não ter. Ter é abençoador, não ter é permissão de Deus, então é abençoador também. E eu falo isso nem de camarote, eu falo isso de cadeira comprada, registrada na primeira fila, né? Então eu sei do que eu estou falando. Mas nós vamos então dar continuidade hoje. Por que nós não temos que ter apego material? A Bíblia nos mostra, né? E isso fala de caráter. O que tem o apego material com caráter? Muito. Porque muitas lideranças, muitos cristãos estão dando mau testemunho de caráter pelo apego ao dinheiro, apego a coisas materiais e colocando isso acima de viver o reino de Deus. Isso tem tudo a ver com o caráter, até mesmo porque a corrupção política, a corrupção familiar, as brigas familiares, muitas das brigas entre os casais e pais e filhos, muitas das desestruturações familiares geralmente envolvem dinheiro. Então o apego ao dinheiro e ao apego material é um trunfo nas mãos das trevas, né? Então a nossa pátria, ela não é aqui. Eu estou lendo na apostila, página 3. Aqui nós somos peregrinos. E fala a verdade, às vezes a gente esquece isso, né? Nós somos muito tentados a esquecer isso, achando que isso aqui vai durar para sempre. Não vai. A terra já está destinada ao fogo. É por isso que a gente vai sair matando passarinho, destruindo planta, botando fogo nas florestas? Não. Mas também não vamos gastar tubos de dinheiro com ONGs tentando salvar o planeta, né? Tem gente gastando mais dinheiro para salvar as florestas do que para dar comida a quem tem fome. Quando nós sabemos que o planeta está destinado ao fogo, isso aqui vai acabar. Estão brigando pela floresta amazônica, o mundo inteiro briga por uma floresta que vai ser toda queimada. Então, o cristão não pode perder esse foco. Eu faço trilha, eu amo a natureza, todo mundo sabe disso, que me conhece. Eu converso com os passarinhos, meu marido me apelidou de Branca de Neve, porque eu converso com os passarinhos, com a lagartixa, com as abelhas, eu converso com os insetos. Pelas fotos você vê o apego que eu tenho pelos bichinhos, eu tiro foto até de lagarta de fogo. Que todo mundo corre, eu vou lá e tiro foto. Então eu amo todos os bichos. Eu amo a natureza, eu consigo ver a beleza numa folha, numa flor nascendo, num pôr do sol. Eu amo a natureza, mas eu não me apego. Eu sei que isso aqui vai acabar, né? Então nem apego material, nem apego a essa pátria aqui. Isso aqui, nós só estamos aqui de passagem. E vamos ver isso então, biblicamente falando. Eu vou pedir que a Fabiana, nossa amada e querida irmã, que eu amo tanto essas irmãs que estão aqui comigo, se elas soubessem como eu as amo. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Os tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, que os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói,
e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Gente, esses 3 versículos, eu não sei o que estão sendo feitos com eles em muitos lugares, em muitos corações. Jesus, se falasse, foi o apóstolo Paulo que disse isso, foi Pedro, foi um homem, não, foi Jesus, em forma humana aqui na terra, mas foi Jesus. Ele disse, olha, não acumulem, podem ter, vocês não podem acumular. O que é acumular? Eu tenho um corpo só, para que eu preciso de 4 casas? De 5 carros? Para que eu preciso de um armário de 5 portas abarrotado de roupa? E tem roupa que nem consegue usar. Para que eu preciso de tanto par de sapato? Ou de um armário com milhares de panelas, quando o meu fogão só tem 4 bocas, ou no máximo 6 bocas? Eu não vou usar todas essas panelas. Eu posso precisar disso. Passam 10 anos, você nunca usou e não dá para ninguém. É apego. E tem até uma doença, né? Acumuladores compulsivos. É uma doença. Então o próprio Senhor Jesus falou, não acumulem tesouros aqui na terra. E Timóteo, a gente vai ler, ele fala, né? Tendo que comer e vestir, estejais contentes. Muitos buscando ficarem ricos se perderam na fé. E a gente está vendo muita gente se perdendo na fé por causa de pregações que incentivam ao acúmulo de riquezas. Incentivam. Não, cristão abençoado é aquele que tem o seu apartamento, a sua casa própria, 3 carros na garagem, uma casa na praia, deixou de ser empregado, se tornou patrão. O que tem ser empregado? Sabe? Então, o Senhor está levantando o seu remanescente, a sua igreja, que tem o caráter de não acumular riquezas aqui na terra. Né? Eu já vi pessoas, sinceramente, eu não gostaria, mesmo que eu tivesse dinheiro, eu estou falando a verdade, nada contra quem tem. Mas eu prefiro ter um celular simples do que ter um Apple de última geração e andar na rua com medo. Tem pessoas que andam na rua com medo de serem roubados. Porque uma coisa é roubar um celular de R$1.000. É dinheiro? É. De 1.200? É dinheiro? É. Mas roubar um celular de 6, 7, 8, 9, 10 mil é muito mais dinheiro. Então as pessoas vivem debaixo de medo. Né? E aqui falam, os ladrões arrombam e furtam. Acumulem tesouros no céu. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Dedicando o nosso tempo para acumular tesouros, verdadeiros tesouros, que é a palavra de Deus habitando em nosso coração, que é o que nós vamos levar para a eternidade. Porque onde estiver o nosso tesouro, aquilo que nós considerarmos importante para nós, é onde vai estar o nosso coração. Se buscar a Deus, vou dar um exemplo. É muito ruim estar desempregado, Não queremos isso para ninguém. Não ter dinheiro nem para pagar as contas básicas é muito triste. Mas vamos supor que alguém está empregado e trabalhe 8 horas por dia ganhando o suficiente para viver. Mas não, eu vou pegar todos os plantões, eu vou trabalhar de dia, de tarde e de noite para ter mais dinheiro, para eu poder comprar um carro zerão, para eu poder reformar minha casa e ela ficar lindona, comprar móveis lindos. Você está lendo a Bíblia? Não, que eu estou trabalhando muito para ter essas coisas, eu não posso ter tempo, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. E aí eu pergunto, você vai levar os seus móveis, a sua casa super reformada e o seu carrão zero para a eternidade? Não. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer voto de pobreza. Mas até que ponto trabalhar tanto para ter tanto está roubando o nosso tempo com Deus? É equilíbrio. O cristianismo é equilíbrio. Não é? Provérbios tem milhares de textos sobre a preguiça.
E tem o texto, aquele que não trabalha e não coma. Lá em casa eu uso muito esse texto, eu vou gravar para o pessoal rir um pouquinho. Quem não me ajudar a limpar a casa, já que não estão trabalhando tanto. Quem não me ajudar nos afazeres não vai comer, não tem almoço. Rapidinho eles se mexem. Porque a Bíblia diz que quem não trabalha não come. Não é? Mas é verdade, você não vai trabalhar, não vai comer. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, né? E aí tem um texto em Provérbios, não sei se vocês já leram, que fala: o preguiçoso tem preguiça até de levar comida até a boca. Então, o Senhor não compactua com a preguiça, não compactua com a apatia, né? Mas também não compactua com aquele que quer trabalhar excessivamente, não tendo tempo para Deus, para acumular riqueza. É o equilíbrio. Senhor, me dá equilíbrio, me dá sensatez, que eu trabalhe para sustentar minha família no basicão, para que eu também tenha tempo para buscar a Deus e alimentar a minha família espiritualmente. Que adianta ter um chefe de família que te dá riquezas materiais e que não é um sacerdote na casa? É equilíbrio, isso é caráter, né? Olha aqui, como em Mateus 6, 19 a 21, quantos princípios a gente aprende, né? Então agora eu vou pedir que a Maria leia pra gente Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra você. E como o fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. É até o 6. Pode ler o 4, vamos lá. Por que eles acumularam riquezas? Vamos lá. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Pode ler o 5 e o 6. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comidas em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Ui! Sabe o que é isso? Você ficar rico em cima da pobreza do outro. Ah, mas isso só acontece no mundo, só que não. Porque quando o irmãozinho, a irmãzinha, sabe que o irmãozinho e a irmãzinha não tem que comer, e ela já tem, ou ele já tem uma roupa, Deus permitiu que tivesse um dinheirinho a mais e vai lá comprar mais roupa, em vez de ajudar quem está passando necessidade, está fazendo a mesma coisa que esses aqui. E aqui diz que a desgraça lhe sobrevirá. Ui! O julgamento de Deus começa na casa dele. Aquele irmãozinho que em dia de chuva... Eu já sofri isso. Eu sempre conto isso porque isso marcou a minha vida. Eu saindo de um templo com meu marido e meu filho sem carro. Chovia, já tarde não passava ônibus. Passaram 3 irmãos com carro, com lugar no carro, buzinaram, deram um tchauzinho pra gente, foram embora e deixaram a gente na chuva. Qual a diferença disso pro que nós acabamos de ler? Cantaram que nem uma cotovia no templo, tocaram instrumentos, deram seus dízimos e ofertas e deixaram 3 irmãos no meio da chuva. O que isso pareceu aos olhos de Deus? É exatamente isso, gente, é prática.
É o apego. Não vou dar carona não, porque eu tô com pressa, quero ir logo para casa, eu tenho meu carro, cada um que tem o seu carro. Cada um com seus problemas. Era a frase dita neste lugar. Fabiana lembra. Então, é exatamente isso. O Senhor permite que nós tenhamos ouro e prata? Amém. O Senhor permite que nós tenhamos riqueza? Amém. Mas por que esses ricos aqui vão chorar e lamentar? Porque eles colocaram o coração na riqueza e não abençoaram vidas. Porque Deus nos dá a mais para que nós abençoemos, não para que nós acumulemos. Porque o acúmulo é o apego material, e apego material é falta de caráter. Fabiana, você pode ler pra gente Mateus capítulo 6, volta lá, você leu Mateus, mas só que o versículo 24 agora. Bem assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Que também em grego é o deus Mamon, é o deus do dinheiro. Só que tem gente achando, dentro do que se diz igreja, achando que pode. Nos cultos eu sirvo a Deus, e fora dos cultos eu sirvo ao dinheiro. Pode ser? Não. Não pode. Ou você serve a Deus, porque o que é servir ao dinheiro? Trabalhar para ficar rico e não buscar a Deus? Ter as suas coisas e não tá nem aí para os outros que não têm, porque não tiveram as mesmas oportunidades? A necessidade do outro não te incomoda? Isso é servir ao dinheiro. E aí, se você serve ao dinheiro, você não serve a Deus, você está se iludindo. E quando eu falo vocês, não estou falando de vocês duas não, é porque isso aqui vai para o YouTube e com certeza alguém será tocado por isso, assim espero, né? Agora, Maria, você pode ler pra gente Mateus capítulo 13, versículo 22. Versículo de Mateus 13, 22, né? Isso, minha amada. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. É uma parte da semeadura da parábola do semeador que está acontecendo dentro do que se diz igreja. Porque aqui fala que ouve a palavra. Então está ouvindo a palavra, mas não está frutificando. Por quê? Porque ficar rico, ter glória humana, aparentar prosperidade é mais importante do que viver a palavra. Tá tudo na Bíblia, não estou inventando absolutamente nada. Você pode ler pra gente, Fabiana, 1 Timóteo capítulo 6. É como disse a pastora Nayara, esse tipo de palavra não dá ibope. Ninguém quer ouvir isso, mas eu prego. Nem que eu tenha que pregar para a parede, eu prego. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 a 10 e depois 17 a 19. Tem que ligar o microfone, tá, Fábio? Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, A gente não tá te ouvindo. tá. 7 a 10. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Querem ficar ricos, caem em tentação, em
armadilhas e injustos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína, na destruição, pois o homem ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro É a raiz de todos os Isso. males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Nossa, não precisa nem de explicação, né? O texto já é autoexplicativo. Eu só quero, assim, combater. Eu sou combativa mesmo. O que tem a pregação? Campanha da prosperidade do empresário rico, campanha da obtenção de riquezas com tendo que comer e com que vestir, estejamos satisfeitos. Tem coerência? Não. Só que não, né? E agora, ainda, Fabiana, 17 a 19. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 6, só do 17 ao 19. Não joga pela janela, vai amassar. Vai. Pai, gente. Ordene aos que são neste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira. Gente, olha, tá falando aqui. O problema não é ser rico nesse mundo. O problema é não ser arrogante, não colocar sua esperança na riqueza, mas em Deus. Praticar o bem. Ser ricos em boas obras, isto é, compartilhar o que você tem com generosidade, repartindo, e assim você vai acumular um tesouro para a eternidade. Gente, é tão claro aqui, eu não sei qual é o problema de não entender isso. Não é? E agora, Maria, você pode ler pra gente Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Até aí. A nossa cidadania é aqui? Vou dar uma parada aqui. Então, em Filipenses 3:20, como a Maria leu, a nossa cidadania principal é a do reino de Deus. Então, por isso, nossa pátria não é aqui, não pode haver, então, apego. Bom, fechando esse item para não ter apego material nesse sistema mundano, nós também precisamos ter um coração disposto para se alegrar com a correção de Deus. Isto é, ter um coração ensinável. Ser corrigido nem sempre é legal. Dói, né? Feridas que estão abertas quando são tratadas dói, né? É que nem no natural. Se você leva um tombo e rala o braço, eu sou meio carniceira, né? Eu aprendi a ser meio carniceira. Metiolate é para os fracos. Para mim, oxigenada e se bobear de 20 volumes. Quanto mais espumar e arder, melhor. Eu me machuco, eu venho logo com oxigenada. E eu tenho que ver espumando. Dói, mas vai ficar bom. Né? Então, mas nem todo mundo precisa ser assim, tá bom? Isso aí é meu particular. Mas nós precisamos ser assim espiritualmente. Falei isso para trazer um paralelo. Metiolate não, Senhor. Pode vir com a oxigenada 30 volumes. Pra dar logo aquele tranco. Esse negócio de metiolatezinho, ai, vai doer. Já viu criança?
O meu filho, quando ele se machucava, ele vai me matar que eu tô contando isso. A primeira coisa, eu vou morrer. Qualquer cortezinho, eu vou morrer. Tem criança, meu filho botava a mão assim e tirava. Vai doer. Mas é para criança. Isso é para criança espiritual, fazendo paralelo. Deus, ele vem de mansinho com aquele novinho na fé. Agora, você tem 30 anos no Senhor, Senhor, não me corrige não, que dói. Vai te catar, né? Corrige sim, Senhor. Eu quero crescer. E sem correção não tem crescimento. Então, a gente precisa se alegrar. Ai, obrigada, Senhor, doeu, mas eu tô amando. Porque eu vou crescer. Arranca mesmo, Senhor. Mas não deixa nem um pedacinho da raiz, ainda que a terra fique um buracão. A gente tem que ter um coração assim. Isso é caráter. Porque eu sei que tem cristãos que não gostam de ser corrigidos. Nem por Deus, nem por ninguém. E sabe o que é isso? Orgulho. Não ter coração ensinável e aberto à correção é orgulho. E o orgulho é pecado. Álcool também. Álcool a 70. Eu amei o álcool a 70, cara. Melhor do que o 46. 46 não adianta nada. Já experimentaram o álcool a 96? Esse aí, ó, é pauleira. Só encontra em posto de gasolina. Vamos lá, brincadeirinha pra gente rir um pouquinho. Então vamos ver sobre um coração que se alegra com a correção de Deus. Lê aí pra gente, Fabiana, Jeremias. Vamos lá pro meu profeta queridinho, que eu vou dar um abração quando eu chegar lá. Jeremias, vem cá, Jeremias. Jeremias 35, de 13 a 17. Nós não conhecemos, pastora? Óbvio, não conheci ele pessoalmente, mas a gente vai saber quem é. Isaías, Jeremias, Paulo, então. Vem cá, Paulo, vem cá, Paulo. Vem cá, Pedro. Ainda bem que você aprendeu, hein, Pedro? Vai ser muito legal, já pensou? Desde Noé, todo mundo junto. Vai ser muito bom. Vamos lá. Eu acho que a gente não vai lembrar, porque, tipo assim, eu tô pensando na Eva. A pessoa vai conseguir pegar ela lá. Vai não. Maria vai ler pra gente Jeremias, livro do profeta. Eu já botei. Já? Então lê. Você já botou, Maria? A Maria já botou também. Jeremias 35, de 13... Não, botei não, pode Não? ler. Vai lá, Fabiana. É porque era a Fabiana mesmo. A gente foi conversar, acabou que eu me distraí. Jeremias 35, de 13 a 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vá a dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem a ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveria converter da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados, mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti. Porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. Aqui Deus está falando pro povo dele: olha,
os recabitas, não bebem vinho por causa da ordenança de um homem da linhagem deles. Era algo que era para eles, não era para todo mundo, era para eles, mas eles eram obedientes. E vocês ouvem a minha voz, sou eu, Deus, falando, e vocês não me obedecem, não me ouvem. E por isso a desgraça vem sobre vocês. Então, o mesmo Deus que trouxe juízo aqui no Antigo Testamento, ele continua o mesmo. A diferença é que no Antigo Testamento, eles tentavam viver o certo sem a graça. E hoje nós temos a graça, que é a capacitação em Jesus Cristo para viver o certo. Então nós somos mais indesculpáveis do que eles. Porque eles não tinham a graça de Cristo e hoje a gente tem. Então, se Deus falar algo conosco, na palavra, nos ensinando, nos corrigindo, e a gente despreza e não obedece, nós somos indesculpáveis e nos colocamos debaixo de juízo. E isso não está sendo levado a sério. Ah, Deus é bonzinho, é papai, aba papaizinho, papai dá beliscão, puxa a orelha, põe de castigo. Por exemplo, vou deixar o exemplo aqui. Um pai tem um filho que criou com o maior carinho. Vamos dar um exemplo natural. E esse filho se envolve com bandidos, traficantes, e começa a roubar tudo dentro de casa e querer trazer os bandidos para dentro de casa. Você vai continuar com esse filho dentro de casa se você tem outros filhos? Não. O que você vai fazer com esse filho? Vai colocar ele para fora de casa porque você tem que proteger os outros filhos. Ok? Deixou de amar esse filho? Não. Mas não dá para continuar com ele convivendo. É a mesma coisa. Alguém é filho. Por exemplo, o filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Ele não era filho? Era. Aí ele pegou o dinheiro e foi beber, gastar com mulher. Quando ele voltou porque o dinheiro acabou ou ele reconheceu o erro e se arrependeu? Porque reconheceu o erro e se arrependeu. Óbvio, o dinheiro acabou, mas ele reconheceu o erro e se arrependeu. E o pai o recebeu. Se ele voltasse sem arrependimento e com os mesmos costumes, ele seria bem-vindo? Não. Então, aquele que se desvia ou é desobediente só vai poder voltar à convivência com a casa, com o povo de Deus, fazendo parte dos filhos e filhas de Deus, se houver arrependimento. Porque Deus, ele não pode habitar no meio do pecado. A prática do pecado nos separa de Deus. Então, não ter um coração disposto a ser corrigido e trabalhado por Deus é desejar continuar na prática do erro, do pecado. E isso nos afasta de Deus. Isso é se desviar. Não é porque Deus não nos ame, porque Ele não tem como conviver com alguém que não quer deixar a prática do pecado. Então, faz parte de ter o caráter de Cristo obedecer. E obedecer fala de ter um coração pronto a ser corrigido, pronto a ser trabalhado. Amém? Eu vou ler aqui na apostila. Ainda temos mais 10 minutinhos. É uma honra ter a certeza de sermos amados e amadas por Deus Pai. Quando Ele nos corrige, nos dando suas ordens, seus ensinamentos em sua palavra. Rebeldia é não crer no amor de Deus. E é total insanidade. Melhor é escolhermos andarmos em retidão e prática de boas obras, de amor e de santidade em Deus, sabendo que é um privilégio servirmos a Deus e habitarmos na terra que Ele mesmo nos dá. Então, é melhor ser corrigido e viver a vontade de Deus e habitar nele, e habitar na vida eterna,
do que não ser corrigido e se afastar de Deus e perder tudo que Deus tem para a tua vida. Maria, você pode ler pra gente Salmo 15, vamos acabar essa página 3, né? Salmo 15, de 1 a 5. Salmo 3, de 1 a 5. Não, Salmo 15. Ah, perdão. Amém. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Até o 3. Até o 5. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando ao lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede? Quem assim procede nunca será abalado. Gente, vamos levar isso aqui a sério. Quando eu falo gente, vamos, eu me incluo nisso a todos nós. Senhor, eu quero habitar no teu santuário, eu quero ser o teu santuário. Eu quero morar no teu santo monte, eu quero desfrutar da tua santidade, da tua intimidade. Quer mesmo? Então vamos lá. Tenha uma conduta íntegra. Pratica o que é justo. Fale sempre a verdade. Não vive falando mal dos outros, que é difamar. Não faça mal ao teu semelhante. Não conte uma calúnia, uma mentira sobre o teu próximo. Rejeita aquele que merece desprezo, aquele que vive no pecado, intrigueiro, mentiroso, que malfeitor e que não se arrepende. Se afasta desse. Honra aqueles que têm temor de Deus. Mantenha a sua palavra, sim, sim, não, não, mesmo que você saia prejudicado, mesmo que você perca dinheiro com isso, mesmo que você tenha que abrir mão de alguma coisa sua por causa disso. Quando você emprestar dinheiro, não receba lucro com isso. O que você emprestou, recebe de volta. Não tem que ganhar lucro em cima da pobreza do outro. Não aceite suborno para poder prejudicar alguém, principalmente se essa pessoa foi inocente. Pois quem assim procede não será abalado, isto é, vai habitar com o Senhor. Isso é caráter. Tudo isso aqui é caráter. Não, mas eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu vou a todos os cultos. E isso basta. Não, porque ninguém compra Deus. Deus não vai olhar para o dízimo que você dá. Deus não vai olhar para a oferta que você dá para o templo construído por mãos humanas. Deus não vai olhar se você é próspero financeiramente ou não. Deus vai olhar o caráter do coração. Deus não vai olhar nem as obras que você faz. Lembra? Eu sempre falo isso porque as pessoas não estão vendo isso. Senhor, nós oramos em teu nome pelos enfermos. Nós profetizamos em teu nome. Nós impomos as mãos em teu nome. Nós fizemos milagres em teu nome. Apartai-vos de mim, longe de mim, porque eu não conheço vocês, porque ninguém me compra com milagres. Sabe qual vai ser a nossa patente diante de Deus? Caráter. Você compartilhou com o necessitado? Caráter. Você chorou com o que chora? Caráter. Você se alegrou sem invejar a alegria do outro? Caráter. Você não colocou teu coração no dinheiro? Caráter. Você não mentiu? Caráter. Você não adulterou? Caráter.
Você não levantou calúnia contra alguém? Caráter. Você abriu mão do que era seu para não prejudicar o outro? Caráter. É o que está faltando. Muito milagre, muito poder, pouco caráter. Só que milagre e poder não é patente para ser reconhecido por Jesus. Nossa, que caras sérios. Porque é muito sério, né? É muito sério. Então, habitar na terra de Deus gera frutos. E terra fala de coração. Em Lucas 8, fala que o coração é a terra onde Deus semeia. Então fala de habitarmos no coração de Deus e Deus habitar no nosso coração. Então, se você quer que Deus habite no seu coração e você quer habitar no coração de Deus, tem que ter caráter. Tem que buscar caráter de Cristo. Por isso, 2 apostilas sobre caráter de Cristo em nós. Poxa, pastora, por que você não fez apostila sobre 7 maneiras de obter o seu milagre? Senta e espera, porque eu não vou fazer isso nunca. Eu vou continuar falando sobre caráter, batalha espiritual, amor. Amém?